Esse é o segundo vídeo da série O Cristão e a Política. Nesse vídeo nós vamos falar como um cristão autêntico escolhe os seus candidatos, ou qual é o perfil que um candidato de um cristão tem que ter. Lembrando que como cristão temos a Bíblia como nosso manual de fé e prática, e dentro dela existem princípios e valores que são inegociáveis. Antes de sermos cidadãos conscientes ou eleitores críticos, nós temos que lembrar que temos que ser cristão autêntico. Isso quer dizer que temos valores bíblicos que são absolutos e que eles não se alteram. E diante de qualquer divergência, os valores pessoais devem ser analisados à luz da Bíblia e prevalece sempre a palavra de Deus. Durante muito tempo desenvolveu-se a ideia que o cristão e a igreja deveria viver fora do processo político. E esse erro levou muitos crentes à alienação. Só para você ter uma ideia, no Brasil, por exemplo, segundo o Datafolha em 2020, 31% da população se dizia evangélica, enquanto 50% se dizia cristã. E é evidente que esse número expressivo de cristão decidiria qualquer tipo de eleição. No primeiro vídeo falamos sobre a importância do cristão se posicionar diante desse cenário político que estamos enfrentando. Nesse segundo vídeo vamos tentar desenhar um perfil do candidato que merece o seu voto, sendo você um cristão autêntico. Vamos falar sobre duas dicas fundamentais que você tem que analisar no candidato que você está disposto a votar nele ou votar nela. O primeiro passo que você deve dar é conhecer o histórico do candidato que você deseja votar. Ver se ele tem um preparo físico, emocional e até mesmo intelectual para ocupar aquela vaga. Quem sabe esse seja um dos maiores problemas, porque como eu disse no início, por causa da igreja se ausentar da política, portanto, por muito tempo, muitas pessoas mal intencionadas entraram lá dentro e hoje não saem de jeito nenhum. Pessoas que você conhece que está 30, 40 anos exercendo um cargo político, que se você for estudar a história dele, o que ele fez, quais são as ideias, quais são os projetos que ele trouxe para colocar em pauta, você não vai ver muitos projetos não, porque essas pessoas infelizmente estão lá, simplesmente foram eleitos com o voto do povo, mas não fazem nada. Então, como cristão, você tem que analisar o histórico desta pessoa, quem ele é, como ele se relaciona com as pessoas, se ele é uma pessoa íntegra, se emocionalmente ele é uma pessoa que pode, tem condições de te representar. E isso faz toda a diferença. Além disso, você precisa estudar quais são as ideologias do seu candidato. Porque de nada adianta você ser um cristão autêntico, ser a favor da família, contra o aborto, a favor do casamento, e o seu candidato ser totalmente contrário a esses valores bíblicos, porque você estará o apoiando. Quando ele tiver a oportunidade de, por exemplo, aprovar uma lei contrária àquilo que você crê, ele não vai pensar duas vezes. Por isso que você precisa analisar o histórico dele e também quais são as suas ideologias, para que amanhã depois você não venha se arrepender. Além de conhecer a ideologia do seu candidato, você também precisa conhecer os princípios do partido político que ele está afiliado. Porque na maioria das vezes quem vai mandar no que ele vai aprovar ou não aprovar é o partido político. Então tome muito cuidado, principalmente com aqueles partidos que têm a sigla cristão, porque na maioria das vezes não são partidos cristãos. Na maioria das vezes são partidos apenas com a sigla cristão, porque como os números que eu te passei aqui em 2020, 31% das pessoas se diziam evangélicas, 50% delas se dizia cristão. Ou seja, é fácil, monta um partido com a sigla cristão e todos os cristãos vão votar nesse partido. Então tome muito cuidado, porque muitos partidos, até mesmo com a sigla cristão, não tem princípio bíblico nenhum, principalmente princípios cristãos. Então não se engane, estude as ideologias do político e as ideologias do partido, porque se um dia esse político, mesmo ele tendo uma intenção boa, mas o partido tiver uma ideologia contrária ao que você crê ou que nós cremos, quando sair, por exemplo, um projeto em votação, com certeza a voz dele não será ouvida. Ele vai ter que votar segundo a ideologia do seu partido político. Lembrando você que os partidos políticos têm um grande poder sobre o candidato, podendo até substituí-lo. Caso surja algum projeto polêmico que esse candidato iria votar ao contrário, eles podem substituí-lo. Aplicando essas duas dicas que nós falamos nesse vídeo, vai diminuir aí mais de 60% nos candidatos que você tem para votar.
Além disso, não esquece, nós não votamos só porque é obrigatório. Nós votamos para exercer o nosso direito, o direito de escolher aquele que vai governar nosso país, nosso estado, até mesmo nos representar nas câmaras estadual ou federal. Nós votamos porque nós não somos alienados. A pessoa que é alienada, ela transfere a responsabilidade para outro. Muitas delas acabam votando branco, votando nulo ou até mesmo nem votando, porque dizem, não vai fazer diferença o meu voto. Mas nós trouxemos aqui no vídeo anterior dados de quantas pessoas ficaram sem votar. Pessoas essas que, se tivessem votado, poderiam decidir uma eleição. E como cristão devemos sim usar esse direito que nós temos de escolher os nossos governantes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Vou deixar também aqui na tela final o vídeo, a importância do posicionamento. Você precisa também se posicionar. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui na tela final, é só você clicar em cima e você vai ser direcionado. E até o próximo vídeo.